Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Como é que os irmãos estão? Nós vamos fazer um vídeo introdutório para nós apresentarmos esse livro aos irmãos, tá bom? É da coleção patrística. E aí estou em mãos 3 volumes de São João Crisóstomo, tá bom? Ele é conhecido como Boca de Ouro, né? Acho que pela sua habilidade de falar, de pregar e de anunciar o evangelho, tá bom? Eu estou em mãos aqui 3 volumes. Esse aqui é o volume 1, tá bom? Eu tenho também em mãos o volume 2 e também o volume 3. Você vê que são volumes bastante volumosos, né? E aí o volume 1, querido, nós vamos fazer uma leitura especificamente do capítulo 12 de Romanos, dos versículos 1 e 2, tá bom? Só para nós entendermos um pouco a metodologia, a maneira como ele escrevia e também pregava a palavra de Deus. Deixa eu só dar uma lida aqui, tá bom? E aí nós temos na primeira página aqui algumas informações. E aí eu quero também mostrar aos irmãos, tá? Sempre bom, eu gosto sempre de fazer isso. Ó, bem... O que nós temos nessa primeira página aqui? Dizendo aqui, nós temos homilias sobre, então, pregações sobre a carta aos Romanos, então são pregações. Depois nós temos comentários sobre a carta aos Romanos, aí ele vai comentar. E depois nós temos mais homilias, que são pregações sobre a carta aos Efésios. Então, esse tomo de mais ou menos, esse primeiro volume, de mais ou menos 920 páginas. Ele vai fazer 2 homilias, 2 pregações e um comentário, tá bom? Para vocês verem, isso aqui é uma capa de proteção também. E aqui nós temos praticamente assim que é o volume, viu, queridos? O volume é assim. Se os irmãos se interessarem, adquirem na loja Paulus, tá bom? Deve ter em sua cidade, se não, pelo site, tá bom? Tranquilo, vamos lá para a leitura? Muito bem. Pronto, deixa aqui marcado. 20ª homilia. Aí ele dá uma ênfase aqui de parenese, tá bom? Então nós já estamos aqui no capítulo 12, ele vai começar a sua 20ª pregação. E aí temos um subtítulo, né? Uma epígrafe aqui dizendo o culto espiritual. Romanos 12, versículo 1 diz assim: Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Então nós temos o versículo 1. E aí ele vai fazer uma breve ministração, tá bom? Ele diz assim: após o apóstolo Paulo ter dissertado longamente sobre o amor de Deus aos homens, haver mostrado sua inefável providência e inerrável bondade, o que é imperscrutável, finalmente busca persuadir os beneficiados a exibirem um estilo de vida digno de tamanho dom. E apesar de ser uma pessoa de tão grande, de tal valor, não deixa de exortá-los com acerca do que possa usufruir, mas a respeito de que lhes traria lucro. E porque te admiras, se insiste em exortar, se está propondo a misericórdia de Deus, considerando que inúmeros bens vos advêm das comiserações de Deus, respeitai-as, aproximai-vos com temor. Elas inspiram a exortação de nada fazerdes de indigno delas. Por causa delas, as fontes de vossa salvação, diz ele, insisto, exorto como uma pessoa que, em vista de infundir respeito em quem foi grandemente beneficiado, o induz a se apresentar qual suplicante de seu benfeitor. E o que exortas?
Pergunto: a que ofereçais vossos corpos como hóstia viva, santa e agradável a Deus, este é o vosso culto espiritual. Tendo dito isto, hóstia, para que não se julgue que ordena imolar os corpos. Logo acrescenta, viva. Logo, distinguindo-a das vítimas dos judeus, disse: santa e agradável a Deus, este é o vosso culto espiritual. Aquele culto era corporal, não muito agradável, diz a Escritura. Quem vos pediu isso? Isaías 1,12. Muitas vezes, em outras passagens, o rejeitou, mas não este. Ou antes, abolido o antigo, requeria este. Por isso dizia: quem oferece sacrifícios de louvor me glorifica. E ainda, louvarei com um cântico o nome de Deus. Isto agrada a Deus mais que um novilho com chifres e cascos. Salmos 50, versículo 23. O Salmo 69, versículos 31 e 32. Acaso comeria eu carne de touros e beberia sangue de cabritos? E acrescenta: ofereça a Deus um sacrifício de louvor e cumpra teus votos ao Altíssimo. Salmos 50, versículo 13 e 14. Assim, Paulo também ordena aqui: a que ofereçais os vossos corpos como hóstia viva. E como? Perguntas. O corpo pode se tornar um sacrifício? Não fite o olho, não fite o olho coisa má e ofereça-se um sacrifício. A língua não profira torpezas e faça uma abolação? A mão não executa coisa iníqua e realiza-se um holocausto? Ou antes, não basta, mas ainda não necessárias boas obras. A mão distribui esmolas, a boca abençoa os injuriadores, o ouvido se aplica assiduamente a palavras divinas. A vítima nada apresenta de impuro, venha a ser primícias. Ofereçamos as mãos, os pés, a boca e todos os membros como primícias a Deus. Tal hóstia apraz a Deus, enquanto a hóstia dos judeus se tornou impura. Os seus sacrifícios serão para eles como um pão de luto. Oséias 9:4. Nossas vítimas são diferentes. Naquele sacrifício, a vítima era imolada, morta. As nossas imoladas são vivas. Quando, pois, mortificamos nossos membros, então vivemos. Nova é, na verdade, esta forma de sacrifício. Igualmente é inusitada esta espécie de fogo. Não precisa de lenha, nem de material combustível subjacente. Acende-se por si mesmo. Não consome a sagrada vítima, mas antes a vivifica. Deus já outrora reclamava esta espécie de vítima, conforme dizia o profeta: sacrifício a Deus é um espírito contrito. Salmos 51, versículo 19. Os três jovens igualmente ofereciam tal sacrifício, dizendo: não há mais príncipe, nem profeta, nem lugar para procurar e encontrar misericórdia. Entretanto, com a contrição de nosso coração e a humilhação de nosso espírito, possamos achar acolhimento. Daniel, capítulo 3, versículo 38 e 39. Pondera, porém, como Paulo emprega a expressão precisa, não diz: fazei de vossos corpos uma hóstia, e sim, oferecei, como se dissesse: nada de comum doravante entre vós e eles. A um outro os entregastes, pois quem fornece animais à cavalaria, de então em diante nada deve ser relativamente a eles. E tu, de fato, entregaste teus membros para a guerra contra o diabo, para uma terrível batalha? Não os subtraias para o teu próprio serviço.
Com isto, manifesta outro pensamento. Sejam membros comprovados, se queremos oferecê-los. Com efeito, não os ofereçamos a um homem, mas ao Rei do Universo, a Deus, não só para que combatam, mas para ter o próprio Rei qual cavaleiro. Ele não recusa a montaria de nossos membros, antes deseja ardentemente. O Senhor dos Anjos escolhe o que não aceitaria o Rei, nosso companheiro de serviço. Por conseguinte, se eles devem ser oferecidos, ser hórtia, retira deles qualquer mácula, pois se estão maculados, não serão aptos a se tornarem hóstia. O olho que fita objetos impuros não pode ser imolado, nem ser oferecido. A mão que se dá à rapina e à avareza, nem os pés que claudicam e sobem ao teatro, nem o ventre que serve à volúpia e inflama a concupiscência, nem o coração que fomenta a ira ou o amor à luxúria, nem a língua que emite palavras torpes. Por isso, é preciso, sobretudo, que o corpo seja examinado com todo cuidado. Se, pois, aqueles que ofereciam vítimas na antiga lei deviam examinar tudo, para que não fosse oferecido animal cujas as orelhas estivessem contadas, a cauda mutilada, nem tivesse sarna, nem herpes, muito mais nós, que não ofertamos animais irracionais, mas a nós mesmos devemos empregar maior cuidado e estarmos inteiramente puros, para podermos dizer, segundo Paulo, quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo de minha partida. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Efetivamente, ele era mais puro que qualquer hóstia, e por isso dava a si mesmo o epíteto de libação. Tal sucederá, porém, se renunciarmos ao velho homem, se mortificarmos nossos membros sobre a terra, se nos sacrificarmos a nós mesmos para o mundo. Assim, não precisaremos nem de punhal, nem de altar, nem de fogo, ou melhor, precisaremos de tudo isso, mas não feito por mãos humanas, vindos do alto para nós o fogo do céu e o punhal. A amplidão celeste constituirá o altar, se de fato, ao oferecer Elias uma vítima sensível, a chama que caiu do alto consumiu tudo, a água, a lenha e as pedras. Muito mais assim acontecerá em teu favor, se tiverem algo de transitório e terreno, e ofereceres com intenção reta o sacrifício, o fogo do Espírito Santo descerá, consumirá em ti o que é terreno e consumará a oblação, o que representa realmente o culto espiritual. Muito bem, meus queridos irmãos, nós com esta pergunta concluímos este primeiro vídeo. Eu estarei concluindo fazendo um segundo vídeo para nós trabalharmos o que representa realmente um culto espiritual. Tá bom? Muito bem. Vamos logo ler essa parte. O ministério espiritual. A vida segundo o exemplo de Cristo. O ministro e sacerdote na casa de Deus, seja quem for, foi estabelecido uma vez e se torna mais respeitável. Assim também nós, por toda a vida, devemos ser como servos que cultuam e oferecem sacrifícios. Assim acontecerá se cada dia lhe ofereceres sacrifícios e fores sacerdote de teu corpo e das virtudes interiores. Por exemplo, a ofereceres a castidade com a esmola, a mansidão e o esquecimento das injúrias. Se assim agires, ofereces um culto espiritual, isto é, que nada tem de corpóreo, de rude, de sensível.
tendo elevado a mente do ouvinte por meio destas expressões, e declarado que cada qual exerce o sacerdócio por seu corpo e estilo de vida, anuncia também a maneira segundo a qual tudo pode se realizar corretamente. Qual é? Muito bem, queridos. Depois nós estaremos fazendo o segundo vídeo para os segundos versículos do capítulo 12, os versículos 1 e 2, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. A recomendação está dada, tá bom? São João Crisóstomo. Isso. O Boca de Ouro, tá bom? Deixe o seu like, compartilhe e comente, tá bom? Deus em Cristo vos abençoe. Amém.